Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre na tua vida, na tua casa e na tua família. Como é que estão os meus destemidos, as minhas destemidas, os trigos no meio do joio? Que o Senhor seja engrandecido através desse vídeo, que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. O nariz está vermelho assim porque estava orando. Graças a Deus por isso e glória de Deus por isso. Então, vim aqui deixar uma palavrinha para que o Espírito Santo ministre ao meu coração, ao teu coração, e que ele possa continuar fazendo o extraordinário nas nossas vidas, que ele possa continuar fazendo o que é impossível para nós, mas nós sabemos que é possível para ele. Muitas vezes nós lidamos e passamos por situações que achamos que não tem como mais acontecer nada daí, não tem como mais sair vida, não há como mais haver esperança no nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pedir a Deus para que Ele coloque em nós o que traz esperança, né? E o que é que nos traz esperança nos dias de hoje? É a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a oração. Amém? Então, o que nos aproxima dessa esperança é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, então somos fortes, porque na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece, na nossa fraqueza que o Senhor mais nos usa, na nossa fraqueza é quando o Senhor vê a disponibilidade do nosso coração para secar as lágrimas e continuar a fazer o que Ele nos ordenou para fazer. Amém? Que você seja feliz nesse início de semana, que o Espírito Santo de Deus possa transformar todas as situações que têm sido de desânimo, que tem parecido que não vai acontecer, mas nós temos que confiar no Deus que nós servimos. A gente não pode se estribar no nosso próprio entendimento e é sobre isso que vamos falar hoje. Essa é uma palavra que, enquanto eu estava orando e conversando com o irmão, eu falei sobre essa palavra, eu não, o Espírito Santo provavelmente, e depois veio a confirmação que a minha mãe me mandou uma mensagem e mandou essa palavra. Então a palavra de hoje está em Provérbios, no capítulo 3. Vamos receber o que Deus tem nesse dia para falar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Vou tentar não ser tão prolongada, mas o Espírito Santo de Deus tem liberdade na minha vida e eu submeto toda a minha carne, minha alma, meu espírito, cada célula do meu corpo à autoridade do Espírito Santo de Deus. Então ele tem liberdade para falar o que vem do trono de Deus, que ele possa nos encher com poder e glória, que ele possa usar a minha vida em nome de Jesus para falar ao teu coração o que você precisa ouvir nesse dia para que você se posicione, para que você não perca a fé, mas pelo contrário, que você continue crendo e posicionado para o chamado, para o propósito, para o plano de Deus na tua vida, em nome de Jesus, na tua casa e na tua família. Então já vai escolhendo o seu lugarzinho, o lugar do Espírito Santo, o cantinho de falarmos com Deus, de falarmos do amor de Deus. No meu caso é o meu quarto, mas pode ser no teu também, pode ser aí na sala, num lugar sossegado, para que nada nos distraia do que Deus tem para nos entregar nesse dia, em nome de Jesus, amém? Então abra lá a tua Bíblia, Provérbios capítulo 3, e o título diz que é a exortação à sabedoria, e a sabedoria a obedecer ao Senhor. Amém? Vou começar lendo, e consoante for o Espírito Santo vai falando o que tem para nos falar nesse dia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos,
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então no versículo 1 e 2 já fala que nós, que somos filhos, temos que guardar os mandamentos do Senhor e não se esquecer dos ensinos dele, para que esteja guardado no nosso coração e para que os nossos dias sejam prolongados pela obediência ao nosso Pai. Para que nós tenhamos aqui na terra dias de paz e dias de vida acrescentados por obediência aos mandamentos e ensino do Senhor. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. E escreve-as na tábua do teu coração. Então a gente tem que usar como um colar no nosso pescoço a fidelidade e a benignidade. Nós temos que ser benignos, nós temos que ser fiéis, seja no muito, no pouco. As pessoas que Deus tem colocado na nossa vida também. A fidelidade também, assim, em relacionamentos. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça. Então os mandamentos do Senhor, os ensinos, a benignidade, a fidelidade, tudo que é bom, que vem de Deus, que Ele é o único bom, nós temos que gravar na tábua do nosso coração. Nós temos que gravar para que no momento que nós precisamos, no momento de pouca fé, de desânimo, elas estejam lá queimando e ardendo, trazendo esperança, trazendo a palavra e que o Espírito Santo comece a ministrar todos esses ensinos e essa fidelidade, essa benignidade que está atada, que está no nosso pescoço, que está próximo ao coração, que seja registrado na tábua do nosso coração. No momento que nós precisarmos, o Espírito Santo vai nos ministrar com certeza. O Espírito Santo vai trazer à memória uma palavra de consolo, de conforto, de sabedoria. Amém? Para que nós possamos achar graça no Senhor, misericórdia. Para que nós possamos ser renovados com essa esperança através da palavra de Deus que é viva, poderosa e eficaz. Versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém, Jesus. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então a gente tem que confiar no Senhor, não é meio de confiança por ter pouca fé. A gente tem que confiar de todo o nosso coração, com toda a força que nós temos, com o pouco que nós temos, que é muito para Deus, pelo nosso tamanho, que somos pequenininhos diante da grandeza do nosso Deus. Nós temos que confiar de todo o coração. Por isso que teu coração seja preenchido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração, que Ele preencha de uma forma sobrenatural e que teu coração esteja entregue nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então por isso que nós temos que pedir que o Espírito Santo conduza os sentimentos do nosso coração. Que o Espírito Santo possa conduzir cada atitude que é gerada através de algum sentimento que o nosso coração produz e que entrega a nossa alma, para que a gente possa continuar na posição de servos, de filhos que obedecem, de pessoas que entregam o coração para ser cuidado e tratado nas mãos daquele que tudo pode. Amém? E a gente não pode se estribar no nosso próprio entendimento. Nós temos sempre que pedir que o Espírito Santo traga revelação, que o Espírito Santo conduza e nos dê a direção para onde ir, o que fazer diante dessa situação. Tá difícil, mas vai, não para. Não deixa a dificuldade te parar.
Não deixa as tribulações, as situações do dia a dia te afastar do propósito, do plano, do projeto que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Peço o direcionamento do Senhor. Não vá pelo teu próprio entendimento, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece bem, mas no final são caminhos de morte. Então que o Espírito Santo possa reger a tua vida, possa te direcionar, que você possa pedir orientação ao Espírito Santo por onde quer que você ande, para qualquer coisa, mesmo para coisa pequena, como ir ao supermercado, como ir à casa de banho, como se alimentar. Senhor, eu posso comer isso? Senhor, eu posso, sabe? Quando você é orientado pelo Espírito Santo, você tem menos chance de pecar, de errar. Não significa que nós somos super, não. Quem é super é Deus. Quem é super é o Espírito Santo, que transforma, que limpa, que nos derrama autoridade, unção, dons espirituais, que nos ativa espiritualmente para permanecer no propósito e na obra que Deus quer fazer através de nós. Então confia no Senhor de todo o teu coração, não importa a dificuldade, não importa o acontecimento. Muitas vezes é um acontecimento de morte, mas Deus quer trazer vida em algum sentido. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria através do Espírito Santo para lidar com todas as situações que estamos passando e as que vamos passar ainda. Em nome de Jesus. Temos que confiar em Deus, temos que confiar no Senhor, porque no Senhor está a nossa vida, no Senhor está os nossos planos, no Senhor está o nosso espírito. Então tudo está nas mãos de Deus, por isso nós temos que confiar nele. Amém? Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então é reconhecer Deus no seu trabalho, reconhecer a glória de Deus em tudo que você faz. Eu acordei hoje, glória a Deus, graças a Deus que eu acordei hoje, porque Deus me deu essa oportunidade para levantar hoje da cama. Então reconhecer Deus é em tudo. Na criação da imensidão do mar, do céu, das árvores, na perfeição de tudo que Ele criou para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado em nome de Jesus. E quando nós reconhecemos Ele nos nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Ele nos conduz para os pastos verdejantes, para um lugar de repouso, para um lugar de sossegar nossa alma, nossa ansiedade, nossos sofrimentos. Então Ele vai endireitando conforme a gente vai reconhecendo Ele nos nossos caminhos. Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Muitas vezes a gente acha que tem sabedoria, que a gente sabe lidar com vários tipos de situações, que a gente sabe como aconselhar alguém, que a gente sabe como isso, sabe aquilo. Mas a gente tem que temer a Deus, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então a gente tem que temer a Deus para que a sabedoria dele, através do temor, venha sobre a nossa vida e nos oriente. Nos oriente a dar um conselho a uma pessoa, nos oriente a falar do amor de Deus, da palavra santa dele, nos oriente a orar pelas vidas. Amém? Então, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que diz no versículo 7, não seja sábio. Deus já sabe que a gente não é, que a gente precisa da sabedoria. E teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então a gente não pode ser sábio, porque sabedoria vem de Deus. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque o que a gente acha que sabe é muito nada diante da sabedoria e do entendimento que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. O segundo passo é temer ao Senhor, que na verdade eu colocaria como o primeiro.
que é temer ao Senhor, porque assim a sabedoria vem a seguir. Nós não tomamos atitudes através dos nossos próprios entendimentos, da nossa cabeça, do que achamos. E o terceiro é nos apartar do mal. Há muitos momentos no nosso trabalho, na academia, na própria família, acontecimentos que escarnecem do nome de Jesus, que difamam o nome de Jesus. E você não pode se assentar à mesa dos escarnecedores. Há outras atitudes que pessoas tomam contra o seu corpo, contra a sua vida, com o espírito de prostituição, de pombagira, sabe? Toques e coisas assim que quem é espiritual discerne. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a partir desse princípio, o Espírito Santo habitando em nós e nós temos uma vida com Deus, ele faz com que nós tenhamos o discernimento para entender que espírito atua naquela pessoa que está atuando naquele momento. Muitas vezes nós temos que pedir estratégia ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, para que ele crie situações para que nós cortemos aquelas situações que estão sendo desrespeitosas com o Espírito Santo de Deus, com o templo que deve ser nosso corpo, sagrado para Deus. Amém? Versículo 8. Vou continuar no versículo 7 que complementa o 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós reconhecemos que a sabedoria só vem de Deus e nos separamos do mal, então isso reflete no nosso corpo com saúde. Isso reflete no nosso corpo como refrigério para os nossos próprios ossos. É forte, né? É forte. Então, muitas vezes, quando nós temos uma doença incurável, quando nós temos alguns problemas de saúde, será que não é isso que nos falta? Pedir sabedoria do Senhor? Não ser sábio no nosso próprio entendimento? Temer ao Senhor e se separar do mal? Para que haja saúde no nosso corpo, nos nossos ossos? Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Muitas vezes Deus usa pessoas, até da nossa família, para falar assim, olha, vai orar mais, vai se consagrar mais, vai fazer uma oração de arrependimento, vai pedir para o Espírito Santo fazer isso, isso e isso. E você acha que você já conhece tudo sobre isso, que não precisa disso. Mas na realidade nós não podemos rejeitar quando Deus usa pessoas para falar, olha, você precisa nascer de novo. Olha, você ainda não está como eu gostaria que você estivesse. Olha, você ainda está sendo lapidado, lapidada. Ouve a voz, sou eu que estou falando através da boca dessa pessoa. Deus fala até através da boca de ímpios. No trabalho, muitas vezes eu estou lá e Deus usa alguém para falar. E eu falo assim, nossa, Jesus, é verdade. Deus trabalha assim. Deus trabalha de forma certa, do jeito certo. Versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá
que o da prata, e melhor a sua renda. Quer dizer, o homem que adquire o conhecimento e a sabedoria através do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, né? Sobre situações, tudo que nós fazemos e adquirimos através da sabedoria de Deus, com certeza vai nos trazer muita felicidade. Porque, eu não sei se é assim com você, mas para mim é. Quando eu leio um versículo e o Espírito Santo fala ao meu coração, ministra ao meu coração de uma forma que eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha reparado, eu fico toda feliz. Nossa, eu nunca tinha reparado isso. Olha que revelação que o Espírito Santo trouxe. Nossa, que Deus maravilhoso. Então nós somos felizes quando o Espírito Santo traz sabedoria para a nossa vida e entendimento. Porque a gente começa a enxergar através dos olhos de Deus, através do Espírito Santo, né? A palavra revelada. Isso é maravilhoso porque nós somos pequenos, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós sabemos que grande é Deus, bom é Deus, maravilhoso é Ele, santo, e que nós estamos longe ainda de sermos perfeitos varões. Mas todavia nós nos esforçamos para isso. Nós nos esforçamos a cada dia para estar ali. E Deus olha esse esforço também. Versículo 15. Versículo 14. Porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é compatível a ela. Alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Tá vendo como é importante que a nossa vida esteja fundamentada nos mandamentos de Deus, na palavra sagrada do Senhor. Se cada área da nossa vida for estruturada através da palavra de Deus, nós vamos ter livramentos que nós já temos constante, aqueles que nós vemos e aqueles que não vemos. Livramentos, seja qual for a área da sua vida, área sentimental, área espiritual, área profissional, área familiar. Amém? Eu creio no Deus que Ele pode fechar a sepultura. Eu creio no Deus que reverte a morte pela vida. Eu creio no Deus que ressuscita dos mortos espiritualmente e humanamente também. Eu creio no Deus que muda a cabeça de um médico, que faz o médico admitir a grandeza e o poder de um Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que transforma as situações de morte e traz vida. Eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos uma proteção sobrenatural divina da parte do nosso Deus, que nós somos orientados pelo Espírito Santo. Nós somos orientados para onde ir, o que fazer, que decisão tomar. E no momento mais difícil da nossa vida, ainda assim, a gente vai chorar, vai sentir dor,
mas não vai se desesperar, porque a gente sabe que tudo é do propósito de Deus, porque tudo que nós somos e que nós temos pertence a Deus. Então, por mais situações difíceis que passemos, a paz que excede todo entendimento sempre reinará sobre a nossa vida. O descanso à noite, quando a gente for dormir, a gente não vai temer a terror noturno, repentino, nada disso, porque nós estamos guardados nas asas, no esconderijo do Altíssimo. Por isso é importante a gente guardar os mandamentos, mas não guardar só na tábua do nosso coração. Ela tem que ser preenchida, escrita na tábua do nosso coração, para cada vez que nós humanamente nos desesperarmos e necessitarmos de uma resposta, o Espírito Santo pega essa palavra e lê ao nosso espírito para que ele se acalme, para que o Espírito Santo aquiete a nossa alma com a própria palavra de Deus. Isso é tão maravilhoso, isso é tremendo. E o Senhor ainda diz, filho meu, não te enfades com a repreensão, porque Deus só exorta o filho que ama. Olha que coisa linda. Muitas vezes nós somos exortados porque nós reagimos assim, tá, mas por que tá falando isso pra mim? Eu estou fazendo isso, isso e isso? Enquanto a nossa reação deveria ser o contrário. Senhor, obrigada pelo teu amor, obrigada por endireitar os meus caminhos, obrigada por falar comigo. Eu sei que eu não estou enxergando onde eu estou errando, mas o Senhor me vê como o homem não vê. Então, provavelmente, Senhor, eu sei que estou errando. Eu reconheço através da tua exortação, teu amor, e eu aceito a tua disciplina. Então, muitas vezes na nossa vida, para que coisas grandes aconteçam, é preciso dessa disciplina, é preciso desse temor, dessa sabedoria, é preciso dessa entrega de viver os mandamentos do Senhor, não só carregar no coração, mas viver no dia a dia o seu testemunho, em redes sociais, no trabalho, onde quer que você vá. Nós vivemos lutas e batalhas espirituais constantes, irmãos, constantes. Eu que o diga que não tem sido fácil os meus dias, mas graças a Deus Ele tem e continuará estando comigo, porque a palavra dele diz que aqueles que guardam os mandamentos estarão seguros. Então eu tenho sido guardada de forma tão maravilhosamente por esse Deus maravilhoso, que é por isso que eu não consigo não falar do amor de Deus. Nós temos que falar do amor de Deus. Amém? E não só falar, mas viver o amor de Deus é importante. A gente só consegue dar aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós temos, que nós recebemos de Deus, é transformado em nós. O Senhor nos dá um coração segundo dele, o Senhor nos dá a sabedoria para falar do amor dele. O Espírito Santo em nós nos instrui como devemos falar do amor de Cristo. E a obra quem faz é o Espírito Santo, através das próprias palavras dele, da Bíblia Sagrada, vai transformando a tua vida, vai limpando, vai tirando aquilo que é preciso ainda ser transformado e trabalhado. Muitas vezes nós temos coisas na nossa casa que você acha que não, mas tem um peso espiritual. Coisas do seu passado, presentes de ex-relacionamentos, muitas outras coisas que eu nem sei como dar de exemplo aqui, mas que trazem um peso espiritual que você não enxerga e nem sabe. Quando você renuncia a tudo aquilo e fala assim, Espírito Santo, me mostra tudo o que eu preciso abrir mão para ter uma vida certa diante de Deus. O Espírito Santo ele começa a mostrar. Até a medicação que você tomava traz um peso espiritual, um peso abortivo, sabe? De abortar sonhos que Deus tem promessas na sua vida mais para frente. Então, é importante que a nossa vida espiritual esteja alinhada com o propósito e com a intimidade com Deus. Nós não podemos se dar ao luxo de hoje eu estou triste, não vou orar, hoje eu estou triste, não vou falar da palavra, hoje é eu que preciso ser ministrada, hoje é eu que preciso de uma oração, hoje é que... Não, a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar.
Você só tem que se posicionar e o resto quem faz é Deus. Deus fala para nós abrirmos a boca e Ele enche. Então é isso que nós temos que fazer. Ser sincero com Deus. Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de gravar um vídeo, eu não tenho capacidade nenhuma de falar do teu amor, da tua palavra, mas eu estou aqui, eu me disponibilizo para que o Senhor faça a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, através da minha própria vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa disponibilidade para a obra. E Deus tem procurado esses verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores que não é só aqueles que louvam e engrandecem o nome do Senhor, que toda a glória e honra é dele. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam, que não desistem, que se torna resistência aqui na terra, para insistir no amor de Cristo, para insistir que essa frieza espiritual seja dissipada, para que o avivamento e o amor de Cristo entre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós temos que ser resistência ao ponto de não ter medo de orar por um bruxo, de orar por um macumbeiro, de orar por essas pessoas que precisam conhecer a verdade. Ah, porque eu vou ter retaliação espiritual. Você tem mais do que um protetor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o que intercede, e o Espírito Santo te protege para desfazer as obras do diabo. Tem a palavra de Deus, tem a espada. Então, em nome de Jesus, claro que para você entrar na batalha, você tem que estar fortalecido. Você não vai para a guerra desarmado, pois não? Exatamente isso. Você se arma, pede ao Espírito Santo. Se Deus mandar você fazer, vá lá e faça. Não tenha medo, não. Ah, mas vai ter retaliação, vai ter isso. Se Deus mandou, Ele está contigo. Se Deus mandou, Ele já preparou os anjos, já enviou os anjos para guardar, para livrar, para proteger a tua família, a tua casa, a tua vida, onde quer que tu ande. Se Deus mandou, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, nem tu, nem tua casa, ninguém vai ser atingido em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar aqui à palavra do Senhor. Versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, se você pode fazer o bem a alguém, se você tem condição de fazer o bem a alguém, não rejeite fazer o bem para as pessoas. Mesmo quando te fazem mal. Deus tem me ensinado muito. Deus tem me ensinado muito sobre dar a face, sobre pedir desculpa como quando você não está errado. Isso tudo é renunciar o nosso próprio entendimento, renunciar o nosso senso de justiça para que a justiça de Deus seja feita. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a entender sobre o mundo espiritual, se nós buscamos atenção, se nós buscamos conhecimento, cada um é chamado para um ministério. E eu acredito que há muitos irmãos aqui que estão vendo esse vídeo e em outros lugares que não tem só um dom, tem vários dons, graças a Deus. Mas o que é que nós temos feito com os dons que Deus nos deu? Estamos trazendo edificação para o corpo, que é a igreja, que são vocês, que é eu. Então, não vamos enterrar o talento que Deus nos deu. Se Deus nos deu capacidade, dom para falar, fazer o bem, para tomar atitudes para que a justiça de Deus seja feita através da nossa vida, então a gente não tem que se preocupar. Nós não podemos nos preocupar, embora o nosso sangue ferva algumas vezes, porque nós somos seres humanos. Mas, o que a gente tem que fazer na nossa ira? Entrar no quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Se não dá para fechar a porta porque você está no trabalho, fecha os olhos, vai na casa de banho e ora a Deus. Porque nós não temos esse poder e autoridade para fazer justiça própria. Você imagina a gente fazendo justiça própria? A gente não seria justo. Porque como é que eu vou julgar uma pessoa
enquanto eu já estive nesse lugar também. Eu não posso fazer isso, porque eu já errei, assim como essa pessoa. Então é por isso que o juízo, a justiça, quem nos justifica é Deus, não somos nós. E nós temos que começar a agir como cristãos, porque os servos de Deus, quando passamos a viver a vida com Cristo é renunciar, é abrir mão, é pedir desculpas, mesmo se você não é o culpado, é dar um bom testemunho. Então, a porta é estreita. E se você quer viver uma vida com Deus, você tem que buscar essa vida com Deus. Não é você estar em casa dormindo e, não, a vontade de Deus vai se cumprir. Você está buscando, você está orando, você está fazendo propósito, você está perguntando a Deus, pelo menos, em oração. Ou você simplesmente, eu confio em Deus, está bonito, e vive a vida como, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode ser assim. Deixa Cristo te levar, se posicione, e eu tenho certeza que o Espírito Santo e Cristo vai continuar te levando para o processo, para o caminho, para os pastos verdejantes. Então nós temos que começar a abrir os olhos e posicionar o que é que nós queremos da nossa vida, né? Se até hoje você estava levando a vida como empurrando a barriga, uma vida com Cristo, comece a se posicionar em nome de Jesus. Nós temos que, com ânimo, sem ânimo, estar fazendo a obra do Senhor. Temos que nos disponibilizar, porque Deus é quem faz tudo. Então não importa se você não tem nada para dizer, importa o que Deus tem para dizer. Não importa que você não saiba falar, importa que Deus cresça. Entende? Então temos que buscar essa humildade no Senhor, de reconhecer que nós não fazemos nada e Ele que faz tudo, é Ele que traz tudo, é Ele que nos ensina tudo. Versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se os tens agora contigo. Você tem condições e meios para ajudar o teu próximo. E vai falar para ele, amanhã voltas para pegar. Amanhã te pertence. Amanhã pertence a Deus. Se tens condição de ajudar alguém, ajuda agora. Se você ama alguém, diga eu te amo agora. Porque você não sabe o que pode acontecer. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça agora. Versículo 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Muitas vezes a nossa carne, com ar de vingança, não, aquela pessoa vai ver. Aquela pessoa vai me pagar. Peraí que eu vou dobrar os meus joelhinhos ali, vou falar com Deus, e Deus vai fazer isso, vai fazer isso. Vigia. Vigia, cristão. Vigia, se tu não tá fazendo a tua justiça aí, pedindo para Deus matar não sei quem, mas o que é isso? Se fosse assim, se Deus agisse dessa forma, será que a gente estava vivo hoje? Toda a humanidade já tinha sido exterminada mais uma vez. Não é? Porque é uma raça ruim. É uma raça que não quer saber de Deus, que abandonou os caminhos do Senhor, que tem esfriado, que tá um pé na igreja e outro fora, tá morno, a ponto de Deus vomitar. Tá um pé dentro, outro fora. Aí o que é que diz a palavra de Deus? Quando a casa habitava é expulso, aí você fica assim, a casa ela foi expulso um demônio. Aí você tá assim, nessa ida e volta. Diz que o diabo sai, o demônio sai e se volta, encontra vazia, vem com mais 7. Que tá repreendido e destruído em nome de Jesus. Então nós temos que vigiar. Temos que vigiar se não estamos aí abrindo brechas no mundo espiritual que tem se tornado natural nos nossos dias por falta de posicionamento nosso, por falta de escolher o Deus que quer servir. Só existe um Deus, só existe um caminho, mas você precisa escolher
Eu já estou salvo, eu creio em Deus. A palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas não é só crer e for batizado. Você precisa ter os mandamentos do Senhor na sua vida impregnada, nas suas atitudes, renunciar a você mesmo, mudar e ter o caráter de Cristo e continuar em buscar a Deus. Amém? Então, se você tem condições para ajudar, se você tem hoje o dia para dizer o que precisa ser dito, diga hoje. Porque amanhã você não sabe. Temos tempo. Não, temos tempo, não te preocupes. Como é que tu sabe? Tu controla o tempo? Enfim, irmãos. Olha, fala a Deus. Versículo 30. Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Para de arrumar confusão com os teus irmãos. Porque o vizinho aí tá colocando um louvor alto. Dá glória a Deus e canta com ele. Tá atrapalhando eu aqui de colocar o meu louvor também. Mete o que ele tá cantando e adora os dois. A palavra de Deus não diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, mas não era isso que eu ia falar. A palavra de Deus não diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos e meu nome estarei presente, aproveita, deixa e vai adorar com o irmão. Bate na porta dele lá, vamos orar. Esse louvor é uma benção. Agora ficar aí criando confusão desnecessária pra quê? Vigia, rapaz. Vigia. Que essas confusões, essas iras, a falta de perdão pode levar ao inferno. Versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então nós temos que ser retos, porque Jó ele tinha essa reputação reconhecida não só por Deus, mas pelo diabo, porque nós temos uma reputação aqui na terra, mas no mundo espiritual nós também temos. O diabo ele sabe a potência que você é na mão de Deus. O diabo ele reconhece o poder que Deus pode derramar e te ungir através da tua vida, salvar, libertar, curar. E por que ele quer que você esteja nas garras dele? Para que esse poder não se manifeste, para que você não se levante e não destrua as obras dele. Então, quando o diabo apareceu e Jesus falou, e Deus falou, tens visto o meu servo Jó, que é reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Então as pessoas retas têm intimidade com Deus. Quando você chega no nível de ser reto, justo e se desviar do mal, é porque você não tem só uma vida com Deus, você é íntimo de Deus. Você acessa a sala do trono, você senta-se à mesa com o Pai, porque você é íntimo. Você não é só um visitante na oração para falar com seu Deus. Você não é só um visitante para receber a oração do povo, não. Você se posiciona e faz oração pelo povo, mesmo sem ter condições. Então nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Mas aquela pessoa é muito usada por Deus, eu quero ser como aquela pessoa. Não, você não vai ser como aquela pessoa. Você vai ser usado de forma tremendamente mais poderosa se você se posicionar e buscar a intimidade que falta nas nossas vidas espirituais com Deus. O que nos falta é intimidade com Deus. Muitas vezes as bênçãos estão aqui em cima, isso não é derramado. Por quê? Porque não estamos buscando da forma que deveríamos, porque não estamos orando da forma e frequência com que deveríamos estar orando. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes a gente ora? Às vezes 2 minutos em um dia. Essas lapadas vêm primeiro para mim e depois para vocês, irmãos. Glória a Deus por tudo isso, por tudo que Ele tem falado. Se Ele está falando é porque Ele exorta o filho a quem ama. Então sinta-se amado em receber essas lapadas. Eu estou me sentindo amada recebendo essas lapadas porque Jesus é perfeito, é maravilhoso. Versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa.
mas é a morada dos justos. Não é aquele que faz justiça, é aquele que anda com retidão, é aquele que faz o bem, é aquele que, não importa o momento, mais ajuda, é aquele que nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus, é aquele que quer voar no pescoço daquele irmão, mas fala assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus e peço desculpa se te fiz algo errado, tá bem? Me perdoa. É aquele que nega as suas próprias vontades carnais para que a de Deus se faça na nossa vida. É aquele que busca viver os mandamentos de Cristo, não só falar. Falar todo mundo fala, mas viver a palavra de Deus com bom testemunho na academia, na casa, na família, no trabalho. Essa é que vai dizer que pessoa você é. Se você é justo, se você é reto, se você é íntimo, ou se você só passa de vez em quando, assim. Se você é só um visitante. Versículo 34 e 35 para a gente finalizar. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então precisa você se vingar dos seus irmãos? Irmãos, eu digo irmãos ímpios, os que são contra ti, e mesmo até dentro da nossa própria casa que se levanta contra nós. É preciso você se vingar dessas pessoas? Não. Se o próprio Deus escarnece dos que nos escarnecem, se a própria justiça vem de Deus, a gente só precisa falar assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Mostra a tua verdade, faz ele ser salvo também. Não mata ele não, Jesus. Guarda a vida dele, liberta ele, transforma ele, faz um pregador da tua palavra, faz ele ser teu servo, transforma a vida dele. Mas quantas vezes é que a gente faz isso? Quantas vezes é que a gente faz isso? Diga aí. Diga aí para Jesus, vai orar, vai falar com ele, vai pedir a misericórdia, o sangue de Jesus na nossa vida, para nos transformar uma gota do sangue de Cristo, para nos limpar e nos fazer santo como ele é. Porque sem santidade não se vê Deus. Versículo 35. Ainda no 34, ele dá graça aos humildes. Glória a Deus, porque nós temos que buscar essa humildade. Irmãos, a gente tem que saber onde é que a gente está. Deus está aqui, a gente está aqui. Aqui bem lá embaixo. Sabe? O trono de Deus é o céu e a terra é o estrado dos seus pés. Então imagina o tamanho desse Deus, a imensidão desse Deus. E você aí ainda tá com medo de... Ai, tô com medo, não consigo. Gente, vocês têm um Deus grandioso. A palavra de Deus diz, eu ainda preciso achar essa palavra para falar aqui para vocês, para não achar que eu sou doida. Diz que Deus ele tem um arsenal, imagina um arsenal de Deus. Que não deve ser. Espiritualmente, o que não deve ser. Se humanamente a gente vê tanta destruição com arsenal de países, imagina o de Deus. Então nós temos que buscar a humildade do Senhor, parar de olhar para o problema e olhar para Deus. E engrandecer o Deus que nós servimos, não o problema, não as nossas limitações. E deixar com que Deus faça o que Ele quer fazer. Amém? Versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Então a gente tem que buscar o quê? Temor do Senhor, obedecer a Deus, para que a gente possa obter a sabedoria através do Espírito Santo, buscar intimidade com Jesus Cristo, buscar o que vem do reino de Deus, do trono de Deus, e parar de se preocupar e dar importância para os problemas que são tão pequeninos e fáceis de resolver. Ah não, Jennifer, não é fácil de resolver. Tem uma pessoa internada no hospital que não tem como, não há hipótese. É mentira de Satanás? Tem sim. Porque o nosso Deus diz que nada é impossível para Deus. Amém? Então pare de dar ouvido às setas, os dardos inflamados de Satanás e se posicione. Busque um relacionamento com Deus, intimidade com Ele, é o que Ele quer. Ele não quer você como um visitante. Vem hoje, depois de uma semana é que aparece de novo. Não, tome café com Jesus, almoce com Jesus, jante com Jesus.
Madrugue com Jesus. Você não ia para as baladas? Você não ficava lá mesmo com sono, bebendo, fazendo tudo que não presta? Deus merece o triplo de melhor nisso. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para esse dia. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração e te mostrar, né? Te convencer do pecado, do juízo e da justiça e te orientar o que significa cada ponto desse. Mostrar na tua vida o que precisa ser transformado o pecado, o que precisa ser entregue para fazer juízo do Senhor e da justiça de Deus também. Que Ele possa nos transformar nesse início de semana e fazer com que nós tenhamos uma vida espiritual mais ativa com Deus, que nós possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, com o nosso noivo, se nós somos a noiva. Se nós somos a noiva, se nós estamos posicionados como noivo, noiva do Senhor. Se não, é só a misericórdia do Senhor e o amor dele que se renova a cada manhã, que tem nos mantido de pé. Mas você tem que fazer sua parte. Deixe de procrastinar para buscar intimidade com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E é preciso que nós queiramos mais do Senhor. Muitas vezes a gente busca Ele só no momento de tribulação. Por que não busca no momento de alegria também? Jesus, o que Ele mais quer é te fazer feliz. Mas para isso você tem que querer. Ele não te obriga a nada. Então fique com essa palavra, que o Senhor Jesus te dê um ano abençoado, cheio da presença dEle, cheio da intimidade. Que Ele possa ter falado ao teu coração. Que Ele continue ministrando a tua vida, a minha vida, a nossa casa, a nossa família. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor de todos nós e que nos guarde, nos livre, nos proteja em nome de Jesus de toda retaliação do mal e que todos os dardos inflamados do inimigo seja destruído e dissipado em nome de Jesus. Nós rejeitamos e desfazemos em nome de Jesus todos os planos de Satanás contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Amém? Um beijinho. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus te abençoe, fica firme, senão eu te arrebento.